Então nós estamos em alguns dias falando sobre alinhamento de espírito e de alma. Por esse motivo, o motivo pela qual hoje nós identificamos a necessidade de ensinar isso para a igreja. Nós fizemos essa reunião aqui, nas quarta-feiras, trazemos você mais para próximo, né? Não uso o altar, uso você sentado aqui, até porque é um momento nosso de aprendizado, de trocar ideias e também conversar um pouco sobre isso. Porém, nós estamos ensinando essa questão porque se faz muito importante. Então, para você entender que é necessário um alinhamento de espírito, porque o mais importante e que precisa tomar a frente do teu interior não é a tua alma, e sim o teu espírito. Por quê? Porque é no teu espírito que Deus depositou todas as informações necessárias para que você venha para essa terra e cumpra o seu propósito. Porque ninguém aqui nasceu somente para viver uma vida, um período de tempo, morrer e aí acabou tudo. Nós não reencarnamos, como o Espiritismo diz que há uma reencarnação. Nós não reencarnamos porque na nossa Bíblia, a Bíblia fala sobre ao homem está dado o direito de morte uma vez, depois disso segue-se o juízo. Hebreus fala sobre isso. Então nós precisamos entender que esse alinhamento de espírito, quando eu deixo o meu espírito forte dentro de mim e ele emite as informações, eu consigo cumprir propósitos. Quem está entendendo? Então isso nós temos falado durante algum tempo. E vamos continuar falando porque nós queremos que as pessoas sejam abertas ao entendimento, que elas tenham entendimento sobre isso, para que elas possam aprender a governar isso. Então, como eu falei para vocês, vamos entender, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. O espírito, a Bíblia fala que quando o ser humano morre, ele volta para Deus. Mas a alma, ela está passiva a um acerto de contas e um julgamento. E Mateus diz que quando nós devemos temer ao Deus que lança tanto o corpo quanto a alma ao inferno. Então a alma pode ser condenada, o espírito não. O espírito de todo homem retorna para Deus. Por isso que quando o homem está afastado de Deus, eu sempre repito isso aqui, ele tem um vazio dentro dele. Quando você está lá no mundão jogado, e as pessoas estão na droga, no alcoolismo, na prostituição, e eles não têm Deus, eles sentem um vazio, que eles buscam na droga, no alcoolismo, nas coisas para tentar preencher. E não conseguem preencher. Mas quando eles se encontram com Deus, eles encontram isso aqui, esse ambiente. O que acontece com o vazio? Permanece? Por quê? Porque o teu espírito, ele se reconectou, ele se encontrou com Deus. Amém? Agora, uma coisa interessante que eu estou ensinando para vocês, e quarta-feira passada a gente falou muito, e sobre aquela questão do propósito da mulher do vaso, né? De nardo. Quem lembra? Maria, a irmã de Lázaro, tinha um propósito. E o propósito da Maria era ungir a Cristo. Amém? E ela cumpriu o seu propósito. Quem estava quarta-feira passada aqui comigo lembra disso. Hoje eu quero mostrar para vocês algumas coisas interessantes em relação a quando eu estou com o meu espírito alinhado. E antes de ler o que eu quero ler para vocês, eu quero dizer para você uma coisa. Como o nosso espírito e a nossa alma, eles militam dentro de nós, e essa guerra, ela se dá fácil de identificar. Todos nós aqui já passamos por um período da sua vida que você sente que precisa de algo de Deus, mas por um outro lado, algo dentro de você tenta te afastar disso. Quem já passou por essa guerra? Eu preciso de Deus, eu preciso de Deus, eu preciso de Deus. Você sabe que você precisa de Deus, mas algo dentro de você tenta toda a vida te afastar de Deus. Por quê? Sabe aquele dia que você diz assim, hoje eu vou, hoje eu vou, hoje eu vou, hoje eu vou. Aí daqui a pouco começa a bater um negócio dentro de você, começa a bater uma tristeza que você não sabe de onde que vem, você começa a perder o ânimo, começa a perder a vontade, acaba ficando em casa. Quem já passou por isso? A maioria das pessoas passam por guerras. Essas guerras, entendam, elas não estão fora de você, elas estão dentro de você. Porque o espírito milita sempre contra a alma e a alma milita contra a vontade de Deus. A nossa alma fragmentada pela queda de Adão, quando Adão pecou, os olhos dele se abriram, a Bíblia é clara com isso, nós sabemos que os olhos são as janelas da alma, e a partir do momento que os olhos de Adão se abrem, a alma fica vulnerável. E agora, Adão, ele começa a primeira coisa que ele viu é que estava nu. E já se envergonhou. Então, quer dizer, a sua alma já deu. Então, quer dizer, a nossa alma vem
de uma alma fragmentada, que caiu na queda de Adão. E a nossa alma carrega todas as informações que nós temos dentro de nós, de sentimentos, porque nossa alma está ligada aos nossos órgãos. Por isso que quando se fala, ai, que dor no peito, dor na alma, é porque a tua alma está ligada aos teus órgãos. Mas o teu espírito, o ruach, no hebraico, o fôlego de vida que foi soprado no primeiro homem, Adão, ele vem com a capacidade de conduzir você ao propósito. Amém? E nós vimos na semana passada que para cumprir propósitos, nós precisamos estar com o nosso espírito alinhado ao nosso interior e impedir com que muitas informações da alma acabem nos tirando do propósito. E nós vimos aqui que aquela mulher, a Maria, do vaso de unguento, aquela mulher, ela venceu naquele momento toda aquela situação que podia tocar a mente dela, em impedi-la de entregar aquilo que ela tinha de melhor aos pés do Senhor, e ela cumpre o propósito. Eu peguei aqui na quarta-feira passada alguns exemplos que vocês mesmos deram aqui para mim, acerca de pessoas que agora, biblicamente falando, você identifica que estão vivendo na alma. Biblicamente falando, que viveram na alma. Pessoas que tiveram atitudes, por exemplo, para você entender, eu estou fazendo essa introdução para você entender o que eu vou ler para você, amém? Você identifica agora na Bíblia que tem pessoas que têm atitudes almáticas. E que, a partir daquelas atitudes almáticas, o propósito começa a ruir, as coisas não vão, as pessoas acabam não conseguindo crescer, não conseguem romper. Há vários exemplos. Então nós precisamos entender que há vários exemplos na Bíblia de pessoas que, por se deixar levar por emoções da alma, pode tomar decisões erradas. Pode se precipitar, pode fazer muita coisa, pode falar precipitadamente. Quem é que já falou precipitadamente uma coisa que não devia falar e depois se arrependeu? Veio da onde? Do espírito ou da alma? Da alma. É isso que nós precisamos entender. E quando você aprende a calar a tua alma e curar o teu interior, o teu espírito vai na frente. Quer ver um alinhamento de alma, um alinhamento de propósito muito grande de espírito? O próprio Cristo. Para você entender, queridos, o próprio Cristo, quando estava sendo levantado no madeiro, ele foi levantado no madeiro, ele foi colocado em pé, e ele olhou para baixo, a primeira coisa que ele disse, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Uma pessoa almática, naquele momento, querido, jamais faria isso. Amém? Então, nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que, quando foram conduzidas pelo seu espírito, eles foram pessoas que cumpriram propósitos. Você entende o que eu falo? Pessoas que estão alinhadas de espírito cumprem propósito. E aqui eu tenho uma pessoa aqui na Bíblia, uma personalidade na Bíblia, que tinha um problema sério aqui. E eu quero que você entenda que escute bem o que eu vou falar agora. Uma das coisas que mais nos levam a alinhamento de espírito são as dificuldades. Sabia? As dificuldades. Eu vou dizer para você uma coisa. Você já viu aquela pessoa com estado de câncer terminal? Já viu? Como é que ela está espiritualmente falando? Fala para mim. Não. Pelo contrário. Ela está cheia de fé, buscando a Deus todos os dias e orando e crendo na cura. 99% de todo cancerígeno, de toda pessoa que tem câncer em estado terminal, você vai falar com ela, ela tá crendo no propósito. Ela está crendo numa cura, ela está crendo no milagre. Ela se apega a Deus. Entendeu? Se você for no hospital e dizer para as pessoas que você vem em nome do Senhor para orar por elas, elas creem. E elas pedem oração. Não é verdade? Então, entenda uma coisa. Nós precisamos ter maturidade, escute, para entender que as tribulações da nossa vida aperfeiçoam a nossa fé. Como carne, gente. Aperfeiçoam a nossa fé. E quem fala isso na Bíblia? Alegrai-vos com motivo de grande júbilo toda vez que passarem por diversas provações. Quem fala isso? Tiago. Em sua carta, Tiago fala isso. A carta de Tiago, no capítulo 1, ele fala: Amados, alegrem-se, porque é motivo de grande júbilo quando passardes por diversas provações, porque a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança vai aumentando e você vai crescendo em fé. Amém? É claro que Paulo, ele foi um grande instrutor de alinhamento de espírito, sem dúvida. Quem está entendendo? Então, momentos difíceis
que Deus promove na tua vida podem ser para que você tenha um alinhamento de espírito. Quem entendeu? Aí o crente não sabe disso, né? O irmão não sabe disso, fica murmurando, né? Por que é isso na minha vida? Por que eu não sei mais o que acontece? Porque eu sou tão bom? Porque eu não sei o quê? Eu não aceito isso? E o diabo, às vezes, não nem o diabo, irmão. Às vezes é Deus que está permitindo uma prova na sua vida para você parar e começar a se alinhar em espírito. Porque são nos momentos mais difíceis que eu vejo as pessoas orando. Nos momentos mais difíceis que eu vejo as pessoas crendo. Quem entende o que eu falo? Então, já que eu estou falando, escute, já que eu estou falando sobre alinhamento de propósito em espírito, já que eu estou falando que o teu espírito precisa estar mais forte que a tua alma dentro de você para emitir boas influências, entenda, quando Deus te provar, não murmure. E nós murmuramos por quê? Porque a nossa alma vai na frente. A nossa alma é a primeira a dizer, o quê? E por que isso? Tem um texto bíblico que comprove que há alinhamento de propósitos e espírito na dor? Sim, Jó. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que Jó falou depois de muito tempo, de toda a prova que Jó passou? Qual é a frase mais legal de Jó que você encontra na Bíblia? Depois de tudo que ele passou, assim, lá na frente um pouquinho, ele entendeu uma coisa. O que ele entendeu? Antes eu te conhecia de ouvir falar. Gente, presta atenção nessa frase. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Como assim se Deus conhecia Jó? A ponto de dizer Deus para Satanás, tu tem visto meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal? Você está entendendo o nível de crescimento de Jó? Então existe, amém? Existe. E nós precisamos entender que Deus, ele aperfeiçoa todos nós através de provações. Eu já ensinei para você que provação não é igual tentação. Amém? Provação não é igual tentação. Quem sabe a diferença de provação e tentação? Só levanta a mão, não fala. Quem sabe a diferença de provação e tentação? Não. Provação é a prova da nossa fé. A provação é para que você seja aprovado. Então calma que eu já vou ler a Bíblia, tá bom? Amém? A prova da nossa fé, a provação que nós passamos nos promove a um novo nível. Você vai para a escola, você estuda para prestar prova, não é? E essa prova, quando você tira uma nota suficiente que agrade o professor, você é aprovado no final do ano, porque, né, professora? A professora está ali, né? Tem mais professora aqui, ó. A professora está ali. Minha filha também, a Débora. Então, quer dizer, todas essas provas são para te promover. Essas provas são para te promover. Então, quando nós somos provados, o que Deus quer que a gente faça? Seja aprovado ou reprovado? Mas muitos são reprovados por causa da alma. Porque a alma não entende o que é a prova, não se posiciona. A alma, ela começa a militar, jogando informações e sentimentos que você acaba se tornando confuso. Mas quando você se firma no propósito, você alinha o teu espírito, você entende que, como Jó, o que aconteceu? Quando Jó chegou, os filhos dele, ou melhor, chegou os amigos e vieram dizer, os que estavam lá, que os filhos tinham morrido. Qual foi a primeira coisa que Jó fez? A Bíblia fala que Jó raspou a cabeça em sinal de reverência. Se vestiu de pano de saco, se jogou ao chão, e a Bíblia fala, e Jó então o adorou. Jó então adora o Senhor, entregando seus filhos a Deus. E não faz nada, a não ser acreditar que Deus estava no controle. Diz para mim, isso não é um alinhamento de espírito? Não é um cara com o espírito alinhado? E se fosse um almático? Mas ao contrário de Jó, quem era muito almático e estava próximo dele? Por quê? Qual é a frase que ela usa? Como pode deter ainda essa fé? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Geralmente as mulheres são mais almáticas que os homens, sabiam? Por quê? As mulheres são muito envolvidas à emoção, né? Elas são muito envolvidas à maternidade. As mulheres têm esse lado maternal, né? Do aconchego, do peito,
né? Tudo isso. Então ela é muito sentimental. Isso também envolve um pouco na alma. Precisa ter discernimento para lidar com isso, para poder mudar isso. Não estou dizendo que a mulher é diferente do homem de forma alguma, que o homem é melhor que a mulher. De jeito nenhum. A mulher tem o mesmo espírito, a mesma alma, o mesmo corpo. Quer dizer, corpo diferente, né? Em formato diferente, mas a matéria é a mesma. Os órgãos são quase que semelhantes, né? A não ser que o homem não tem útero, mas a mulher tem. E até no útero também, no sangramento da mulher, da ovulação, e essa época da mulher, nós vimos que a mulher tende a ter um problema maior, a vencer essas dificuldades da alma. Correto? Mas não por isso que seja inferior aos homens. É mais forte que os homens. Porque eu vou falar uma coisa para você, meu irmão. Eu acho que eu desmaiava quando a mulher começa, quem vai na maternidade ver a mulher ganhar filho? Eu desmaiava. Não, brincadeira, talvez não desmaiasse. Mas, olha, é tão forte o negócio que, né? Então, esse alinhamento de alma e espírito é necessário. Então, o que nós temos que fazer? Colocar a nossa alma no lugar dela. Não permitindo que ela leve você a conduzir a tua vida. Exemplo bíblico que eu sempre uso, Davi. Davi disse o quê? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. O que ele estava falando? Porque, em outras traduções ele dizia, por que tu militas a minha carne? Por que brigas dentro de mim? Porque a alma dele estava militando contra os impulsos do espírito que estavam em Davi, levando a Davi a cumprir seu propósito. Só que, como eu falei para vocês, há uma diferença entre tentação e provação. Então agora você entendeu o que é provação. Entenda, a provação parte de Deus. Como assim? Sim. Toda provação pode ser permissão de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. A escola é boa? Responda para mim. A escola é boa? A faculdade é boa? Mas ela prova. Então, Deus prova o homem, mas não tenta. Por quê? Porque ele não pode ser tentado. Está na Bíblia, lá em 1 Tiago, nós não vamos abrir hoje, que o texto não é esse que eu vou usar, tá? Deus, ele não pode tentar ninguém, porque, ou melhor, ele não tenta ninguém porque Deus não é tentado. Porque a tentação vem por aquilo que já está dentro de nós. E Deus não tem pecado nele. Correto? E se Deus não tem pecado nele, ele não pode ser tentado pelo pecado. Mas quem tenta o homem? O mal, o tentador. O tentador não tentou Jesus, e ele tentou Jesus em tudo que Jesus já tinha. Por isso que eu quero que você entenda uma coisa. Quando eu falo de alinhamento de espírito e de alma, uma coisa muito importante que o ser humano precisa vasculhar é as cartinhas. Se eu não preciso usar essa palavra cartinhas, vamos supor, são as legalidades que eu tenha dentro de mim que possam dar direito do tentador me tentar. Sabia disso? Deixa eu explicar para você. As legalidades, as coisinhas de legalidade que eu tenha dentro de mim que deixa o tentador me tentar. Por quê? O tentador só pode tentar algo que esteja em você. O que não está em você, o tentador não pode tentar. Por exemplo, quem nunca experimentou algo, nunca será tentado a tomar aquilo. Por quê? Alguém aqui, quem aqui nunca fumou? Nunca fumou cigarro? Nunca fumou? Parabéns, beleza. É tentado em fumar? Não? Agora, quem já fumou? Não precisa falar, mas já fumou? Tá, vou usar, é um novo convertido, se converteu agora recentemente, largou tudo que não presta, inclusive o cigarro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ainda está sendo tentado? Ainda de vez em quando? Por quê? Está sendo ou não está? Está sendo tentado. Por quê? Porque está no sangue dele. É diferente dela e dele, e dela que não usou do tabagismo, o sangue não tem. Então o que acontece? O diabo vai tentá-lo naquilo que ele usou. Correto? Assim é a tentação. Se nós não limparmos o nosso interior com as legalidades para sermos tentados, Satanás sabe onde vir.
Não é Deus que permite a tentação, mas é o tentador. E o tentador permite por um motivo. Aí vamos falar, vamos ser mais maduro agora? Vamos ser maduro? Por que existe o mal? Não fala. Vou fazer a pergunta de novo para alguns acordarem. Por que existe o mal? Quem lembra? O mal existe porque... Não, gente. Gente, eu já falei aqui. O mal existe. Gente, vamos fazer uma pergunta para os... Vamos ser inteligentes. O pessoal tá... Olha, vamos ser inteligentes, o pessoal da internet vai ver esse vídeo. Olha só. Deus não tem poder para destruir todo o mal da face da terra? E por que não destrói? Porque o mal existe para que eu tenha o mérito na escolha de fazer o bem. Por que o mal existe? Para que quando eu olhe para o mal e para o bem, eu diga, não, tá tentador, mas eu vou escolher fazer o bem. E eu não vou colocar a mão no mal. O que acontece no reino dos céus? Que a gente é todos os dias colocado como prova, como testemunha. O que acontece? Nós temos o mérito da bênção de Deus. Por que Deus permite que o mal te persiga? Por que Deus permite que o mal venha tentar você? Por que Deus permite tudo isso? Gente, é uma sequência de situações. Para que quando você diz, eu não quero, eu rejeito, o mundo espiritual se levanta a teu favor. Então, vou repetir para você gravar para sempre. O mal existe para que eu tenha o mérito de escolher todos os dias o bem. Quem foi tentado a fazer um malzinho hoje? Levanta a mão. Quem foi tentado a fazer um malzinho? Fala a verdade. Fala a verdade. Qualquer malzinho, irmão. Qualquer malzinho. Não tem esses crentes superiores. Só a Débora levantou a mão lá atrás. Só a irmã aqui levantou a mão. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós homens. Escuta. Nós homens. Irmão, nós homens. Quando passa uma mulher, quem é tentado a olhar e não olha? Você escolheu bem. Eu e a pastora Márcia voltamos para a academia, né? Essa semana faz 2 semanas, né? Que a gente está todo dia na academia, né? Gente, sabe como é que eu entro na academia e saio da academia? Falando em línguas. Falando em línguas. Eu tô levantando peso lá, eu tô Gente, a gente tem que militar contra as coisas da carne. Não, porque ninguém é super-homem. Eu aposto no super-homem. Não, mas eu sou carne com você. Eu sou tentado como você também é. As mulheres também são tentadas, só que elas são discretas, né? São discretas. Só que você faz o quê? Você escolhe o bem. E porque você escolheu o bem, a irmã está me olhando como se achasse que eu fosse super-homem. Como se eu fosse o santo, o último santo. Tá bom. Então tá. Então tá bom. Então entenda, gente, o mal existe para que nós tenhamos o mérito em escolher fazer o quê? Fazer o quê? O bem. Então, quando amanhã você vai acordar, o mal vai estar lá. Sim ou não? Claro, todo dia. Você tem que escolher. Mas eu escolho ser amigo de Deus. Amém? Tudo isso ali. Benção. Beleza. Perfeito. Gostei da tua fala. E a Bíblia fala, então, sujeitai a Deus primeiro. Vamos lá, primeiro, gente, atenção. Mas vamos falar o texto ali legal. Primeiro vem, sujeitai a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O tentador veio tentar Jesus. Jesus resistiu à tentação, sim ou não? O que aconteceu no final da tentação? O diabo foi embora. E os anjos vieram e serviram a Jesus. Agora vamos para a Bíblia. Já que eu falei tudo isso para você abriu lá em Marcos capítulo 5, falar em Marcos, meu amigo Marcos está aqui hoje, para aqueles que estavam com saudade dele, que eles não estavam domingo, perguntaram por ele, depois dei um abraço nele, no meu irmão Marcos, amém? Meu amigo Marcos, ele está aqui hoje, amém? As pessoas perguntam por você, Marcos, amém? Aqui nessa igreja se chama Comunidade Evangélica Verdadeiro Amor. É verdade que é amor ou não? Viu? A gente aqui tem um carinho especial por todos, amém? Vamos lá então. E sente a falta das pessoas que não vêm. Então você que está vendo esse vídeo pela internet, ficou em casa, a gente sente a sua falta. Vem aqui, amém? Estar com a gente, os cultos aqui, os encontros aqui.
quarta e domingo, tá bom? Olha lá, capítulo 5 de Marcos, deixa eu achar o versículo aqui. E o versículo de número 24. Olha só que legal. Então, Marcos 5, 24. Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, e o apertando de todos os lados. E estava por ali certa mulher que havia 12 anos e vinha padecendo de uma hemorragia. Quantos anos? 12 anos. Ela já tinha sofrido demasiadamente sobre os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía, porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia. E a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta de seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado o poder, Jesus virou-se em meio à multidão e inquiriu: quem tocou em meu manto? Ao que os discípulos alegaram-lhe: mestre, ou melhor, vês, a multidão te comprime, todos estão todos os lados tocando, e perguntas: quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e esteja liberta do teu sofrimento. O que tem isso a ver com tudo que eu falei até agora? Você sabe? Tem a ver ou não tem? Tem. Amém. Uma das coisas que nós precisamos entender: é normal uma mulher ter um fluxo contínuo de sangue, 12 anos, e ter forças para fazer o que ela fez? Fala para mim. É normal? É difícil. Mas por que ela conseguiu? Escute, por que ela conseguiu? Por um alinhamento do Espírito que a conduziu à fé. Lembra que eu falei para vocês que Deus ele pode usar a provação para nos deixar mais forte? Aquela mulher estava sendo provada há quantos anos? 12 anos. Ela acreditava. Ela não conhecia o Messias. Ela não conhecia o Cristo. Mas ela tinha 12 anos de um fluxo contínuo de sangue. E era tão contínuo e tão exagerado que imediatamente quando ela foi curada, estancou o sangue, ela sentiu. Tu imagina? Então aquela mulher sofria de um fluxo de sangue contínuo durante 12 anos. A Bíblia fala, gastou todo o seu dinheiro, tudo que tinha com médicos, ia de mal a pior. Mas havia dentro dela um espírito que queria muito aquela cura. Então entenda, quando nós alinhamos o nosso espírito, por mais que a carne esteja debilitada, você se tornará forte espiritualmente. Quem já viu pessoas de carne fraca, de enfermidades, debilitado, porém forte em espírito? É isso que eu estou falando para vocês. É isso que eu quero que vocês entendam. Nós não chegamos a esse nível, entenda. Todo mundo aqui está perfeito em saúde, todo mundo aqui está comendo bem, está dormindo bem, está trabalhando, está se locomovendo. E o que falta para você alinhar o teu espírito e deixar ele mais forte? O que falta, gente? O que falta você para alinhar o teu espírito e deixar ele com tanta fé? Pega meu talite para mim, por favor, o sacerdotal está aqui embaixo. Eu vou mostrar uma coisa para eles. O que faz você? O que faz você ser mais fraco que a mulher do fluxo de sangue? O que faz você se tornar mais fraco do que a mulher do fluxo de sangue?
simplesmente alma. Isso prova, pode tirar, isso prova que, eu quero provar para você que, quando o teu espírito está alinhado, a tua carne pode estar enferma, porém o teu interior está alinhado. E é isso que eu quero que vocês entendam. Quando nós estamos com o nosso espírito alinhado, mesmo que com a enfermidade ou com qualquer situação da carne, nós temos uma visão diferente das coisas de Deus. Nós temos mais força, convicção, nós temos mais certeza das coisas. E aí, sabe por que nós muitas das vezes estamos fracos? Ai, meu Deus, eu não aguento mais. Ai, meu Deus, Jesus isnifinife. Ah, minha vida não sei o que lá. Por quê? Porque a nossa alma está sempre liberando a emissão de informações que nos fazem olhar para o quê? Olhar para um dedinho, olhar para um machucadinho, olhar para uma situaçãozinha, olhar para um probleminha, olhar para uma coisinha, e aquilo vai se tornando tão grande dentro de você, que daqui a pouco, gente, se você não tomar o controle das coisas e não fortalecer o teu espírito, você não consegue romper. Como que eu fortaleço o meu espírito? Eu já falei aqui. Como que eu fortaleço o meu espírito? Jejuando, orando, buscando a Deus, falando em línguas estranhas, né? Que é muito importante também, a oração em línguas estranhas. A oração de línguas estranhas edifica o homem, então é importante. Não podemos sair aí falando de língua estranha se ninguém vai entender, né? É para todo mundo, né? É igual eu falei, eu oro na academia, né? Mas ninguém ouve, né? Porque senão eu vou me achar louco, né? Mas eu oro, eu estou edificando ao meu interior, amém? Então nós precisamos aprender que o que mais edifica o meu espírito? Devocional. Gente, devocional é tremendo. Quem é que faz devocional todo dia? Levanta a mão. Quem faz devocional todo dia? Todo dia. Benção. Todo dia você tem que ter um tempo para devocional. É importante. E a devocional, escute uma coisa, gente. A devocional não é só pela manhã. A palavra devocional, ela representa, significa um momento que você separa para buscar Deus. É um momento que você separa para orar, para buscar Deus. Pode ser de manhã, de tarde, de noite. Agora, como falo muito sobre influências, tá? Eu, como falo muito sobre a capacidade das influências, eu aconselho que todo homem e mulher, todo ser, faça a devocional de manhã. Por quê? Porque o teu espírito, ele tá mais tranquilo, né? O teu interior está mais tranquilo, sem informações. Você vai tentar fazer uma devocional ao meio-dia, depois que o dia já foi, você já se incomodou, já se estressou. Como é que é a tua devocional? Quem falou isso? Foi tu? Um descarrego. Verdade. E como é que é depois? Para fora. Mas quando tu faz de manhã, parece que tu não te alimenta mais? É isso que é a diferença. Então, a leitura da palavra devocional, o crente não lê a Bíblia, gente. O crente nem Bíblia tem. Eu pego no pé do cristão, o cristão tem que ter Bíblia. Pelo menos tem que ter uma Bíblia em casa para você rabiscar, você ler, você buscar, você tá todo dia conectado, amém? Isso, parabéns. Então, aquela mulher, ela estava mesmo enferma, ela estava com seu espírito alinhado. Mas entenda uma coisa, tudo começou por um detalhe. Escute, vamos ler de novo, agora para você entender. A Bíblia fala o seguinte: então Jesus foi com ele e uma mulher e uma enorme multidão o acompanhava, apertando-o de todos os lados. Estava por ali certa mulher que havia 12 anos e vinha padecendo de uma hemorragia. Ela, tendo sofrido demasiadamente sob os cuidados de vários médicos, e gastara tudo o que possuía, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido. Primeiro ponto. Coloca a mão no teu ouvido e diz comigo assim, bota a mão aqui no teu ouvido, diz comigo assim, ela ouviu. Escute, o alinhamento do espírito, tanto quanto o desalinhamento do espírito, se dá em duas coisas: por aquilo que você vê e por aquilo que você ouve. Correto? Você precisa entender, se você não tomar cuidado com o que você ouve,
Aquilo que você ouve pode tanto alimentar a tua alma e desfavorecer o teu espírito. Aquela mulher se fortaleceu na fé a partir do momento que ela ouviu que Jesus estava passando por ali. Quer uma prova disso? Eu vou te dar uma prova de outro texto. Marcos 10, 46. A Bíblia fala que Jesus saiu de Jericó. Ele estava em Jericó, ele saiu de Jericó. Saindo de Jericó, e uma grande multidão, Bartimeu, cego, sentado à beira do caminho, pedindo esmola, ouvindo que Jesus estava passando, começou a gritar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí as pessoas chegaram e disseram: cala a boca, rapaz, não incomoda o mestre. Não precisa abrir Marcos 10, 46. Fica quietinho. Fica quietinho, não incomoda o mestre, papai, coisa e tal. O que ele fez? Ficou quieto? O que ele fez? Gritou mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Oh, gente, por que ele fez isso? Era a única oportunidade que ele tinha. E quando ele ouviu, acendeu dentro dele a certeza de que podia ser curado. Então ele começa a gritar cada vez mais alto. Essa mulher, ela ouviu que Jesus estava passando, e o que ela fez? É meu momento. Aí deixa eu te falar uma coisa. Se você não tomar cuidado com o que você ouve, a sua fé pode desmoronar. Se você não tomar cuidado com o que você tem ouvido todos os dias, a tua fé pode desmoronar, meu irmão. A gente tem que tomar cuidado, porque os olhos é a janela da alma, mas o que nós olhamos, vimos com os olhos, o que nós ouvimos, vão entrar em nós e vão retornar em palavras. Você sabia disso? Nós vamos ver, nós vamos ouvir, e uma hora nós vamos vomitar. Nós vamos falar. Então é muito importante que você cuide com o que você ouve. E vou abrir um parênteses aqui. Cuidado com os murmuradores, não tenha amizade com eles. Cuidado com os fofoqueiros, não tenha amizade com eles. Mas apóstolo, eu preciso. A Bíblia diz que a gente tem que amar todo mundo. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Vigia. Vigia com quem fala demais, fala da vida dos outros, critica todo mundo, critica a igreja, critica o irmão, critica o vizinho, critica se está quente, critica se está frio, critica se está chovendo, critica, meu irmão, isso não tem maturidade. Uma pessoa que critica porque está chovendo não tem maturidade. Uma pessoa que critica o tempo que Deus deu como vida para nós, para que nós possamos viver, não tem maturidade. Não tem. Vai ter maturidade para andar com você? Aí eu vejo por que tem muita gente que é muito mais almática do que espiritual. Porque a maioria é almático. Aquela mulher ouviu isso e ela disse: não, é agora o meu momento. Vamos ler 27. E tendo ouvido a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Por quê? Agora vem a resposta. Por que ela tocou? Por que ela tocou? Sem olhar na Bíblia. Porque ela dizia com ela mesma, 28, vamos ver. Porque ela dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar as vestes, ficarei curada. Sabe por que ela tocou? Ela tocou por quê? Entenda, gente. Ela primeiro ouviu. Aquilo entrou na alma ou no espírito? Aquilo entrou no espírito. Você acredita que o propósito dessa mulher era passar por esse martírio? O que Jesus falou quando os discípulos chegaram? Mestre, quem pecou? Esse ou os seus pais? Jesus falou: o quê? Para que se cumprisse? Então, gente, essa mulher estava doente aqui, a história dela aqui, até a volta do Messias, será exemplo para todos nós de uma mulher de fé, que mesmo enferma, quando está com o espírito alinhado, pode romper uma multidão. Ela declarou. É esse o problema nosso, sabe o que é? A gente deixa com que as coisas entrem no nosso interior, as coisas que a gente permite entrar no nosso ouvido não alimentam o nosso espírito, pelo contrário, alimenta mais a nossa alma. Sabia? Verdade.
Ai, meu Deus. Senta do lado de alguém assim. Ai, estou tão triste, não aguento mais a minha vida. Sniff, sniff, porque o cachorro me mordeu, porque não sei o quê. Meu irmão, anda meia hora com essa pessoa. Senta do lado dela para você ver se você não sai mal. Pode fazer. Sim, fale. Pergunte. Certo. Não, não existe. Não existe casamento com o espírito e a alma. Tanto é que os dois se casaram vão junto para a eternidade. Porque isso existe. Legal. Gostei da tua pergunta, foi importante. Por que é importante a cura da alma? Porque quando eu aprendo a curar a minha alma, as feridas internas, a rejeição, as traições, as quebras de aliança que vão afetando a minha alma, aqueles sentimentos, eu não retrocedo. Qual é a intenção da alma, às vezes? É tentar preservar você. E aí a pessoa se retrocede. Por que ela se retrocede? Porque a alma tenta dizer para ela assim, ó, se você continuar, você vai ser ferida. Aí a pessoa começa assim, então eu vou sair daquele lugar, porque aquele lugar está me ferindo. É tóxico. Aí ela sai. Aí ela vive de emprego em emprego, porque todo lugar que ela for tem pessoas que vão atacar ela. Mas ela não tem uma alma curada, ela não sabe lidar com aquilo. Aí o que ela faz? Ela retrocede. Então a cura da alma é o quê? Por exemplo, eu era um cara perfeccionista, eu estudei para a cura da alma, na minha questão. Ainda sou perfeccionista, mas hoje eu sei controlar. Tá? Por exemplo, eu era super protetor, eu era controlador. Tudo isso está na minha alma. Só que eu já indiquei para vocês o livro azul. Quem tem aqui, a Aline já tem, né? Já comprou. Quem mais comprou o livro azul? Comprou. Introdução à cura da alma, tá? Quem não tem, depois se deve deixar, não sei se tem como deixar alguma coisa aí. A gente vai fazer pensar alguma coisa pessoal da internet também, tá? E, gente, é muito bom. Na descrição, a gente vai deixar, tá? O nome do livro direitinho na descrição do nosso vídeo de hoje aí, tá? Então isso vai curar a alma. Por que curar a alma? Porque quando eu curo a alma e eu consigo entender as emissões que ela tem, Alexandre, o que acontece? O meu espírito sobressai. Mas não há um casamento de espírito com alma, por quê? Porque na realidade os dois eles têm funções. E o espírito ele voltará para Deus, de todo mundo, gente, atenção, até daqueles que não têm Deus e morreram sem Deus. A eles pertence algo que veio do reino. O quê? O espírito. Por isso que a Bíblia fala, quando o homem morre, a carne vai ao pó e o espírito volta para Deus. Amém? Amém? Então não tem como unir um casamento entre eles, tá? Essa mulher então, ela ouviu que Jesus vinha, deixou entrar no seu espírito, e aí ela viu na frente dela, já estamos encerrando, uma multidão de pessoas. Gente, o que ela fez? Ela foi por baixo. Tentando. Por que ela foi por baixo? Porque ela tocou aqui, ó. Vamos lá, agora você vai ver uma coisa que você nunca viu. O pessoal da internet vai descobrir. Pode deixar assim. Vai descobrir um negócio. Ela tocou aqui, ó. Estão vendo aqui? Aqui. Isso aqui se chama tzit. Tá vendo? Essa franjinha aqui. Ela tocou aqui, ó. Como você sabe? A gente estuda, né? E em Israel, nós vemos um quadro lindo de um pintor israelita que pintou o quadro de Cristo e o manto e essa mulher por baixo, tocando aqui. Esse tzit, ele representa algo. Tá vendo aqui? Ele representa esses cinco nozinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 nós que existem nele, representa algo. O quê? Torá. Isso aqui representa os 5 livros de Moisés. Pentateuco, ou Torá. Para o judeu é Torá, tá bom? A lei. Então, o judeu geralmente anda... Esse texto fala tocou no manto. Mas Mateus fala que toca na orla da veste. E é essa parte aqui. Ela tocou aqui. Mas por que ela tocou aqui? Porque ela dizia consigo mesma o quê? E quando ela dizia, ela travava dentro dela uma batalha. Qual é a batalha? Que provavelmente, quando você está numa situação difícil, que você precisa romper, você precisa chegar, dentro de ti começa uma guerra, sim ou não?
o que dentro de ti começa a falar? Primeiro, o que começa a falar dentro de ti? Você não vai conseguir. É só eu? É só eu? É só eu? Fala a verdade, é só eu? Todo mundo eu acho que é assim, não é? Você vai tentar uma coisa, você está pensando lá. Quem pensa antes de dormir no que vai fazer no outro dia? Aí de repente vem aquele medo, né? Aquela situação assim, meu Deus, mas será que eu vou conseguir fazer isso amanhã? Né? Será que amanhã eu vou conseguir fazer aquilo? Será que amanhã eu vou conseguir romper aquilo? Pai, eu preciso. Mas aí a gente já começa a olhar para a gente comparando o quê? O problema do outro dia. E se a gente começar a olhar para a gente comparar o problema do outro dia, a nossa alma começa a dizer o quê? Ó, cuidado, não te expõe, cuidado, não vai, cuidado, não sei o quê, cuidado. E você vai o quê? Você vai recuando. Por que aquela mulher dizia sempre, repetidamente, se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei sarada? Ela não falou uma vez só. A Bíblia fala o seguinte, pois dizia, 28, consigo mesma, se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele mesmo instante que ela tocou, o sangue estancou, a hemorragia passou, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberada do seu sofrimento. E aí, deixa eu te dizer uma coisa, fechando a Bíblia, nós já estamos encerrando a nossa ministração de hoje. A primeira vez na Bíblia que Jesus foi pego de surpresa. Sim ou não? Existe na Bíblia alguma vez que Jesus foi pego de surpresa? Aqui. Ele sabia que aquela mulher ia tocar nele? Ele esperava, ele estava indo para onde? Ele estava indo para a casa de Jairo. A casa de Jairo tem uma história, talvez quarta-feira eu continue essa mensagem, tá bom? Vai ser legal. Eu vou te falar uma coisa que aconteceu nesse momento, depois que Jesus curou essa mulher, que vai abrir a tua mente quarta-feira que vem. Vamos combinar? Quarta-feira que vem? Pode ser? Não, domingo não. Domingo eu trago outra mensagem. Eu vou dar a continuidade na quarta-feira que vem. Você vai ouvir um negócio que aconteceu que você vai se assustar. Você vai se libertar. Você vai entender que tem situações que você precisa de um posicionamento, porque senão o milagre não acontece. Está no livro, na sequência, quando Jesus vai para a casa de Lázaro, ou melhor, de Jairo. Mas, antes disso, o que aconteceu? Antes disso, Jesus parou e começou a perguntar, quem me tocou? Quem me tocou? Aí os discípulos, mas senhor, está todo mundo te apertando aí. Por quê? Porque Flávio Joséfo, ele diz no histórico dele, que quando Jesus andava pelas cidades, havia um agromero de, no mínimo, 20 mil pessoas. No mínimo, 20 mil pessoas. Gente, aquela mulher, ela não podia estar ali. Você sabe por que quando Jesus perguntou, quem me tocou, quem me tocou? A Bíblia fala que trêmula, ela diz, foi eu? Ela estava fraca, por isso que estava tremendo? Medo. Sabe por que medo? Ela podia ser apedrejada. Por quê? Porque a mulher num fluxo de sangue, eu falei aqui semana passada, acho, sobre isso, né? A mulher no fluxo de sangue, ela não pode ter contato com a sociedade. Ela teria que primeiro passar pela purificação depois do ciclo menstrual dela, para ela poder ter contato com a sociedade. Por isso, se você for em Israel, a mulher principalmente for em Israel e estender a mão para um judeu, ele não dá a mão para ela. Porque ele não sabe se ela está pura nos dias dela ou não, tá? Então o judeu não dá a mão para a mulher. E a gente vê muito nas caravanas, o pessoal vai para Israel, né? O guia já fala, mulherada, cuidado com os judeus, assim, questão de tocar, dar as mãos, assim, porque eles têm uma linha que eles seguem. Então, eles por respeito, então eles não se sintam feridas, ofendidas, é a cultura deles. E amém, é a cultura deles. Alguns, né, os messiânicos já são diferentes. Mas é isso aí. Amém? Jesus então disse, quando viu aquela mulher trêmula com medo de ser apedrejada, Jesus chama ela do quê? Jesus chama ela de algo. Isso. Filha, a tua fé te salvou. Sabe o que significa isso? Tem muitas coisas que quando nós estamos com o nosso espírito alinhado,
com o nosso espírito emitindo informações boas, a gente consegue. A gente consegue com a nossa fé, a gente consegue com o nosso posicionamento, a gente consegue com a nossa perseverança. Amém? Eu quero orar por você, quero antes de encerrar aqui, agradecer você que está vendo esse vídeo, que Deus te alcance aonde você estiver, onde esse vídeo chegar. Você que está pelo canal do YouTube, que Deus abençoe sua vida. Eu profetizo toda sorte de bênção sobre sua casa nesse momento, sobre sua família. Eu abençoo o seu lar. Declaro que o teu espírito seja alinhado para que todo o propósito de Deus sobre a sua vida se cumpra. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém?